Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Meu nome é Arthur, eu sou professor independente de inglês e ao longo das próximas semanas eu vou lançar alguns vídeos para você, professor, professora, que ou é independente e quer algumas orientações, ou está pensando em entrar nesse mercado e gostaria de um certo norte de para onde seguir. Ao longo das próximas semanas eu vou conversar com alguns professores e algumas professoras que eu conheço o trabalho, que confio, para juntar algumas opiniões, saber um pouquinho da mágica, como é que ela acontece e como que é? Hopefully. Esperançosamente não, né? E com sorte conseguir dar uma boa direcionada no trabalho de vocês. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que é uma amiga e uma parceira profissional, a Raira. Raira, obrigado por ter aceito. E eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, espero que eu possa agregar. Como que você se apresenta? Eu sou professora de inglês particular, eu comecei em escolas de idioma há muito tempo. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi como recepcionista em uma escola, me apaixonei e resolvi ingressar nesse mundo. Eu tinha 18 anos, estou desde então em sala de aula, só que eu migrei para o ensino particular há cerca de 8 anos. E no começo eu tentava manter os dois, eu fazia as aulas particulares em paralelo com as escolas. Hoje em dia eu tô só com as aulas particulares, o ensino de adultos, online. Você tá exclusivamente particular desde quando, mais ou menos? Acho que desde 2016. E a gente sempre acaba, às vezes, navegando entre os dois universos. Às vezes a gente ainda dá uma aulinha ou outra ali em uma escola, mas a grande maioria... Sim. É difícil, às vezes, marcar um ponto, né? Que a gente transiciona de um universo para o outro. Sim, pra mim não foi uma mudança brusca, né? Não foi assim, eu decidi sair da escola e começar no particular. Não, eu mantive os dois em paralelo durante algum tempo. Então, não me lembro assim exato. E também por conta da pandemia, eu fiquei perdida nas datas. Mas foi por um tempo mantendo os dois, até que eu consegui decidir. E como é que foi essa transição? Como é que você se sentiu? Porque eu lembro quando aconteceu comigo, que no primeiro ano, primeiro semestre, que eu falei, não, agora eu não vou mais firmar contrato com nenhuma escola. Eu lembro que foi uma sensação inicialmente libertadora, mas depois começou a bater um certo desespero de falar, meu Deus do céu, será que eu tomei a decisão certa? Sim, eu me senti bastante insegura antes de tomar a decisão. Eu sou uma pessoa extremamente racional e ansiosa, então para mim foi difícil bater o martelo. E, inclusive, eu lembro que quando eu decidi realmente migrar para o particular exclusivamente, eu tinha só uma turma de uma escola. Eu fui liberando a minha agenda aos poucos, mas eu tinha um medo absurdo de deixar aquilo para trás. E era uma insegurança totalmente irracional, porque não fazia nenhuma grande diferença financeiramente, se você for pensar. Era uma única turma comparado a uma agenda de segunda a sexta, no particular. Mas ainda assim, eu me apegava muito àquela coisa do CLT, de ter uma segurança, de ter as férias, de ter o 13º. E era uma segurança irreal, né? É uma coisa que a gente imaginava. E aí, quando eu decidi, realmente foi sofrido, mas hoje em dia, olhando, foi a melhor decisão que eu tomei. E é sempre aquela sensação do e se, né? Tipo, e se eu quiser? E se der alguma coisa errada? E se... acaba sendo doloroso e acaba gerando muita insegurança, né? Sim, e até hoje eu acho engraçado, assim, conversando com outros professores, eu vejo que não é só comigo. Vocês podem me dizer, você também pode me dizer se com você acontece. Eu sempre tenho essa preocupação de, meu Deus, e se todos os meus alunos pararem ao mesmo tempo? Não vai acontecer, todo mundo resolver parar. Mas é uma preocupação genuína que vem de tempos em tempos, claro. Você tem que estar bem organizado com o seu negócio, mas às vezes bate um medo, você fala, ai meu Deus, eu tô por conta própria, e agora? A gente vai buscando outros pontos para se apoiar, né? Buscando outras seguranças, ou vai buscando fazer outras coisas, se envolvendo em outros projetos. Sim, tem que diversificar. Hoje em dia eu vejo isso mesmo, que é importante a gente ter outras coisas a oferecer além de só a nossa hora-aula, né? E eu imagino que uma das coisas que você faça, e que é muito comum a gente ver professores independentes fazendo,
é investir em qualificação. Me fala um pouquinho quais foram as qualificações que você fez, qual foi a contribuição de cada uma delas, de que forma cada uma delas te ajudou. Foi bem importante, na verdade, porque quando eu comecei, eu era muito novinha e zero experiência, comecei a dar aula sem muito saber o que eu estava fazendo. Então, a primeira certificação que eu tirei foi o C1, CAI, né? Mudou de nome. É o CAI na época, né? Na época era porque CAI, na nossa época... Na minha época, quando tudo isso era mato, eu tirei o CAI. Outros nomes. Também por encorajamento da coordenação, onde eu trabalhava na minha primeira escola. Fui me jogar e fiz o preparatório. Foi muito bom, porque foi meu primeiro contato com o IoT, assim, de uma forma mais abrangente, de saber que tem pessoas fazendo a mesma coisa que eu no Brasil inteiro. E que é importante a gente se especializar e que tem algo profissional acontecendo ali. Não é simplesmente você entrar em sala de aula e fazer o que você quer. Não, você tem que desenvolver língua e tem que desenvolver ensino. Então, minha porta de entrada foi a language. Então, eu comecei pelo C1. E a partir disso, eu senti também a necessidade de buscar um pouco de também teaching. E aí eu busquei... Drogas mais pesadas. Uhum. Porta de entrada vai ser isso. E a partir dali, minha filha, é um caminho sem volta. Aí eu fui pro TKT, que eu acho que também é um bom começo, porque é a parte mais teórica. Também foi muito bom, porque eu entendi realmente que tudo que eu faço em sala de aula tem uma razão, tem um porquê, tem uma pesquisa envolvida. Enfim, é muito mais organizado. E aí, depois dele, eu fiz o CPI, na época, né, o C2, e parti para o CELTA, que eu acho que foi também um divisor de águas, porque você ensinar para alunos de verdade e ser observada e receber feedback de tutores muito bons, né, que você admira, é muito poderoso, assim, para mudança que acontece. Foi muito importante, eu sempre recomendo. Apesar de hoje em dia a minha aula não ser tão próxima ao que a gente aprende lá, claro, a gente vai moldando a nossa aula, a gente vai deixando tudo com a nossa cara, mas foi muito importante aprender daquela forma. O CAI, o TKT, tudo bem que o CELTA não exige nenhum tipo de preparo, né? Mas você passou por algum preparo antes de tirar essas certificações? Sim, todos eles eu fiz o curso preparatório e eu acho que é isso que faz a grande diferença. Porque, para mim, hoje em dia, não é o diploma, não é o certificado, não é o papel na parede. O que conta é o que eu desenvolvi para chegar lá. De nada me valeria ter feito a prova, ter chegado lá como? Qual foi o processo? Qual foi o desenvolvimento? Com quem que eu conversei nessa época? Tanto também com relação a networking, porque você conhece muita gente, troca muita experiência. Eu acho que vai além. E tira a gente da nossa zona de conforto, né? Ser avaliado. Totalmente. E te coloca na posição de aluno também. Eu acho que isso também é importante. Porque hoje em dia os meus alunos veem em mim não só uma pessoa que fala inglês bem, mas uma pessoa que tem a certificação, que tem a proficiência, que passou pelo processo de aprender, que fez prova, que teve livro, que teve que estudar, que entregar lição. E testou as estratégias que menciona em sala de aula, né? Agora, além das certificações, também tem o nosso lado humano e a nossa personalidade e os nossos interesses dentro das aulas, né? E sempre tem aquela coisinha que a gente não aprende nas certificações, mas que é nosso, que acaba ajudando com o que a gente faz. Então, tem alguma habilidade ou alguma coisa da sua personalidade que os alunos reconhecem e que você reconhece como uma vantagem ou como alguma coisa que te ajuda nas suas aulas? Acho que eu não diria vantagem, mas eu acho que assim, tem professores e professores para todos os públicos. E eu acho que os alunos, eles acabam se conectando comigo por quem eu sou, pela minha personalidade. Então, eu acho que por ser uma pessoa muito aberta, que sempre de um bom humor e que gosta de fazer piada e levar as aulas de maneira muito leve, eu acho que isso acaba atraindo um público muito parecido comigo, pessoas que gostam de aprender o inglês dessa forma. Não é exatamente uma vantagem, mas é uma conexão. Não conseguiria, por exemplo, dar uma aula super séria, em um ambiente assim super business e nossa, vamos falar baixo, não conseguiria. E acho que isso ajuda também em fazer negócio, porque você ser uma pessoa aberta te ajuda a vender, te ajuda a conversar com o prospect, mostrar sobre a sua aula, explicar como funciona.
Eu acho que isso acaba sendo uma vantagem nesse ponto. Eu não era muito boa em vendas quando eu comecei e a gente precisa aprender. Acho que as habilidades que a gente não tem, a gente tem que ir atrás de desenvolver. Então, hoje em dia, eu consigo organizar melhor e vender o meu serviço de maneira mais fácil, porque eu acredito também no que eu vendo e consigo explicar de maneira bem organizada para os alunos. Acho que organização também é uma coisa muito importante. E eu acho também que, além de a gente desenvolver as habilidades que a gente não tem, que é claro, é sempre muito importante a gente ir atrás desse tipo de coisa, é também a gente se ancorar no que a gente tem, né? E passar a ver aquilo que a gente tem como uma vantagem. Tipo, eu comentei isso com você já, né? Você tem a característica da rede social e da pessoa que fala para fora. E da pessoa que se comunica bem, da pessoa alto astral, né? Eu não tenho isso, eu sou uma pessoa e tudo bem, né? Diferente, e eu me apoio nisso, né? Nessa minha outra característica do falar baixo, do que você disse, né? Explorar os públicos e ter essa noção de que existem públicos diferentes, com interesses diferentes e que vão se identificar com abordagens diferentes. Exatamente, é exatamente isso. Então, cada um traz para si aquela vantagem do que tem, né? Então, você funciona super bem desse jeito, eu funciono bem do outro jeito e tem público para todo mundo. Então, super democrático. Você, inclusive, mencionou agora, né, que muito do que a gente aprende no Celta a gente acaba nem implementando à risca, né? Tem muita coisa que a gente adapta, tem muita coisa que a gente incorpora. Em termos pedagógicos, você consegue listar algumas estratégias que você usa, algumas coisas que você faz nas suas aulas que você acha que são uma grande vantagem, que te ajuda muito? Eu acho que isso ficou muito marcado para mim no Celta e é uma coisa que eu trouxe para minha sala de aula, que é a questão do feedback. Eu acho que, especialmente trabalhando no particular, com aula individual, a gente tem esse medo do silêncio, a gente tem essa coisa de querer preencher esse vácuo com very good, congratulations, right. Então, hoje em dia eu aprecio, eu dou muito valor ao feedback real, a fazer as anotações dos meus alunos, tanto como eles estão indo bem, ou então erros que eles precisam praticar mais, e trazer isso nos momentos certos na aula, ou no final do bimestre, no final do semestre, porque isso também ajuda ao aluno a enxergar o processo dele de maneira mais palpável. Porque se a gente só virar pra ele e falar, parabéns, saindo super bem, não é muita coisa. E de sentir que uma conversa fora de sala de aula, com uma outra figura que não é o professor, não vai estar recheada desses feedbacks do very good, excellent. Ela não vai. Sim, e a gente precisa lidar com esse desconforto de não ter esse feedback de vez em quando, né? E além dessa estratégia, tem mais alguma? Uma coisa que eu demorei a aceitar, mas que hoje em dia eu vejo que é muito válido, é também, vez ou outra, aceitar o uso do livro-curso. Então, pegar um livro, realmente um material, e adotar com o aluno. A gente tende a imaginar que a aula particular é super personalizada, porque você vai fazer o material inteiro do seu aluno desde o zero. E isso é muito legal, eu acho maravilhoso. Mas quando você trabalha exclusivamente com aulas particulares, você atende a semana inteira, você tem várias aulas por dia, dificilmente você vai ter tempo de criar material do zero para todo mundo todos os dias. Poder aceitar a ajuda de um livro, né, manter aquele norte e ir elaborando e ir personalizando o que eu puder em cima daquele material, me ajudou muito também. E não só um, mas juntar vários, pegar materiais diferentes e ir montando esse quebra-cabeça que funciona para cada aluno. Não é o livro que torna a experiência não personalizada, né? Você pode usar o mesmo material, mas usar sequências diferentes, dar feedbacks diferentes, dar instruções diferentes, dar, né, tópicos de conversação baseado naquilo diferentes. Tem muita coisa que vai ser adaptada ao aluno, que não só o material, né? Com certeza. E é muito rico, né, ter algo feito por especialistas, pessoas que estudaram para fazer isso, né? Eles sabem o que estão fazendo. E em termos administrativos, você falou de estratégias pedagógicas, e com relação a administrativos, a forma de organizar as suas aulas, organizar o seu calendário, teve alguma coisa que você sentiu que você fez, que fez total diferença na sua prática? Sim, tem coisas que eu implementei, tem coisas que eu ainda quero implementar, como, por exemplo, um contrato. Hoje em dia eu não tenho um contrato oficial, mas é algo que para ano que vem já vai estar em vigor. Mesmo que eu não tenha esse contrato oficial, eu sempre trabalhei com um regulamento de aulas, porque eu acho que é importante a gente mostrar para os alunos
o que pode, o que não pode, quando pode. Quando eles procuram um professor particular, eles tendem a achar que é algo muito mais flexível, muito mais tranquilo do que uma escola. Ai, não, a teacher vai esperar o pagamento. Não, a teacher, se eu cancelar, não tem problema. Na verdade, não. Então, é importante que isso seja feito de uma forma organizada e profissional, também para que eles vejam que estão contratando alguém que não está fazendo bagunça. Então, eu sempre mando esse regulamento com todas as organizações, com todas as informações sobre o curso, com relação a cancelamento, pagamento, duração de aula, duração do semestre, férias, todas as informações estão lá. E isso dá um respaldo para a gente também, quando a gente precisa lembrá-los de alguma regra. Todo início de semestre eu reforço esse regulamento, eu mando para todo mundo de novo, peço para eles lerem. E eu tenho a impressão, eu mesmo, né, eu não faço um contrato o PDF assinado ou de assinatura e tal, mas eu tenho essa impressão, né, que em alguma medida todo professor particular tem uma forma de explicitar os termos que as aulas acontecem, seja isso por uma mensagem de WhatsApp, seja por meio de um Google Forms, né? Quanto mais organizado você for, melhor a impressão que você passa, né? Exato, com certeza. Dá uma tranquilidade pra gente e pra eles também, porque ninguém sai perdendo quando a gente segue as regras, né? Fica bom pra todo mundo. O combinado é o combinado. Hoje em dia, de onde que normalmente vêm as suas indicações? Olha, hoje em dia eu te digo que 90% das minhas indicações vêm dos meus alunos. Tem alguma marca que falava isso, que eu não sei quem era, que falava que nossos clientes são os nossos melhores vendedores. E é verdade, porque os meus alunos indicam as minhas aulas para amigos, parentes, e eles já vêm praticamente que decididos. Então, quando alguém fala das aulas, faz porque gosta. Então, olha, eu faço aula com essa professora, eu gosto muito, funciona assim, assim, assado. Eles já vendem o curso praticamente, eles já explicam tudo. Então, quando a pessoa vem, a pessoa interessada vem para mim, já vem quase que decidida. Ela só precisa de uma conversa para ver se dá match. Eu tenho hoje em dia poucos alunos que são completos desconhecidos, que vieram, assim, das redes sociais, por exemplo, porque isso é uma coisa que eu comecei a fazer recentemente. Há um pouco mais de um ano, eu abri meu Instagram e também o TikTok, e a intenção realmente é diversificar. O arroba é? Ele é diferente em um e no outro. No Instagram é Raira.teacher e no TikTok é Raira Teacher. Beleza. E eu abri recentemente sigam lá. pra... Please, ok? Sigam, curtam, compartilhem. Eu comecei com essa intenção mesmo de atingir mais pessoas, porque trabalhando no particular todos esses anos, como eu comentei agora, né, recentemente, eu tenho a intenção de diversificar, de começar a oferecer outras coisas. A gente ofereceu, né, inclusive esse ano, o curso de gramática, que foi ótimo. É um caminho que eu pretendo seguir. Então, eu acho que esse tipo de visibilidade online ajuda muito. Claro, não estou dizendo que para você ter indicações, para você ter novos alunos, você precisa estar nas redes sociais. Não, eu estive offline a minha carreira quase inteira e sempre tive indicação de alunos, sempre vieram muitas pessoas indicadas de alunos, mas eu sinto que para um próximo passo que eu quero dar agora, é interessante ter as redes sociais. E as redes sociais acabam funcionando também pra gente bem como um portfólio, né? Elas servem, às vezes, para a chegada de pessoas novas, elas também servem para um aluno deu uma indicação sua. Mas eu queria conhecer um pouquinho da pessoa antes. A rede social acaba mostrando um pouquinho do seu portfólio, né? E não só isso, né? Também acontece muito de virem ex-alunos ou parentes ou amigos, pessoas que me mandam mensagem e falam: eu quero muito fazer aula de inglês, eu lembrei de você, eu vejo você dando dica no Instagram o tempo todo e eu lembrei de você. Então, mesmo que sejam pessoas que não são completos desconhecidos, eles lembram de mim porque eu tô sempre lá. Então, você é lembrado e você é considerado. Então, eu acho que a gente tem essa vantagem quando aparece, porque as pessoas vão procurar a gente antes de procurar, enfim, sair perguntando: você conhece um professor? Não, eles vão ver a sua cara todo dia lá e falar: vou mandar mensagem pra Raira, vamos ver como é. E é muito interessante quando acontece de... eu peguei a sua indicação de fulano. Gente do céu, fulano! Faz anos que eu não converso com essa pessoa.
Exatamente. E aí você manda uma Acontece mensagem muito. agradecendo, falando, nossa, obrigado pela indicação, tá? É muito legal, né? A É, gente nunca sabe por onde que o nosso nome tá rodando, né? Por onde que o nosso nome tá passando. sabe? A minha irmã que fala, a gente não pode sair da linha, porque a gente não sabe quem que conhece a gente que tá falando da gente por aí. E é verdade, assim, o mundo tem 60 pessoas. A gente vai estar sempre sendo comentado por alguém, então é importante, né, fazer um bom trabalho, porque isso te leva a outras pessoas. É muito interessante, eu estou muito curioso para saber a resposta para essa pergunta, que é quais são as suas recomendações para um professor ou uma professora que está começando nesse trajeto, está entrando nesse mercado, começando a seguir esse trajeto? Eu sempre vou dizer que a melhor sugestão que eu tenho é estude. Estude para não sair por aí vendendo curso de fluência no mês, não sair falando que você inventou seu próprio método, porque a gente precisa muito combater essas desinformações no nosso meio. As pessoas têm essa tentação de vender de uma forma, né, de falar e de se vender de uma forma que não sabe muito bem o que está falando. Então é importante ter um respaldo, estuda sobre language, tenha um bom inglês, saiba bem o que você está ensinando e estude também sobre teaching, saiba bem ensinar. Entenda a diferença entre método, abordagem, ofereça um serviço que você sabe que vai agregar para os alunos que estão te procurando e também de forma que você ajude a nossa reputação como professores de inglês a melhorar, porque tem tanto professor de inglês por aí, tantas pessoas que se dizem professores de inglês, são só pessoas que falam inglês. Então é importante que a gente tenha uma profissionalização da nossa carreira. De fato, e a gente não pode dissociar, nós estamos num mercado de educação, né? E a gente não pode dissociar a oferta do nosso serviço com a qualidade do processo educacional e do processo pedagógico, né? A gente tem que lembrar que grande parte do sucesso vem da qualidade do que você está oferecendo, né? Da estratégia que você usa, da relação que você tem com as pessoas, né? E isso vai ser um propulsor para que outras coisas boas surjam daí, né? Com certeza, a gente vende educação, então a gente tem que, o aluno tem que olhar para a gente como um exemplo de pessoa que dá valor à educação, né? Buscar sempre se qualificar, sempre se desenvolver, trocar com outros professores. Essa é uma segunda dica também, se eu puder acrescentar, uma sugestão. Tenha uma comunidade de apoio, porque trabalhar por conta própria é maravilhoso. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, mas pode ser muito solitário, né? Eu sinto muita falta de uma sala dos professores, de um cafezinho com todo mundo e conversar com alguém que aconteceu. E é aquilo, né? Se capacitar, se você não conseguir fazer um curso nesse momento, por questões de horário, por questões financeiras, né? O se capacitar envolve você trocar essas figurinhas, né? Com outros profissionais e estudar por conta própria também, né? Abrir o livro e correr atrás. Claro, exatamente. Se desenvolver da maneira que der. E se você não tem condições financeiras agora, conversar com pessoas que já fizeram, que podem te dar algumas sugestões. Eu acho que a comunicação sempre ajuda nesse caso. Então, ter a sua rodinha, o seu grupinho de teachers é muito válido também. Muito obrigado, Raira. Eu que agradeço.